A conversa tá muito massa, a conversa tá ótima, perfeita. Que papo de passarinheiro incrível com o biólogo Vitor. Incrível, incrível. Então seja bem-vindo a Isanete, seja bem-vindo Vitor, seja bem-vindo Império Rações, Maciel, Cristiano tá bombando, Rodrigo, show, Herman, tá aí, viu? Show. Criatório Pena Fiel, Criatório Pena Branca, pessoal lá da Bahia, de São Paulo, de Minas Gerais, falou Tom, Criatório Tom do meu amigo Everton, que vai estar com a gente aqui amanhã. A conversa com o Everton vai ser show amanhã. Muito top, falando de criação de filhote, trinca-ferro, né? Então, os desafios de sair, como é que ele tem feito. Vai ser muito bom com o Everton lá do Criatório Tom. Ó, só lembrando para vocês, o patrocinador dessa semana, tá? É o Vitor Placas. Então, Vitor entrou em contato comigo, então tá patrocinando o sorteio dessa semana, tá? Se você quer patrocinar, entre em contato comigo que a gente vê como é que fica aí para botar sorteios aqui na nossa live com o patrocínio, tá certo? Então, vamos chamar Vitor, que é o convidado, a live tá bombando. Segurem as perguntas aí, porque daqui a pouco eu vou abrir pra gente fazer muita pergunta ao Vitor, tá? A gente vai dar continuidade ao assunto que a gente parou agora. Vamos lá, falar com o Vitor do Criatório Porto da Madeira. É isso aí, gente, muito show. A live tá muito legal. Tô super empolgado com essa live, super empolgado. Tá sendo ontem aí as perguntas, porque daqui a pouco a gente vai gerar na alta. Meu amigo Vitor, Estamos de de volta. volta, rapaz. Uma hora passa rápido, cara. Foi, passou que eu nem percebi mesmo. Eu falo muito. E se deixar disso, eu viro o dia aqui falando sobre passarinho. Não, e é bom, né? Porque quando a gente vem trazendo assuntos de assuntos que a gente gosta, né? E assim, interagindo do jeito que o pessoal está interagindo, fazendo perguntas, o pessoal já está ali colocando sempre alguns posicionamentos. Eu acabei de dizer ao pessoal, né, que daqui a pouco eu vou abrir espaço para a gente tirar algumas dúvidas, para a gente trocar conhecimento, isso é de fundamental importância, tá? Então, Com certeza. vamos dar continuidade. A pergunta foi o seguinte que eu fiz, né? Existem pássaros que têm uma coloração, né, que são as mutações e tal. Existem outros que têm a coloração, mas não transferem esses genes. E aí você falou que isso aí pode ser um leque de situações que pode ocorrer essa coloração na pena do animal e ele não transmite isso para o filhote. É um pouco disso que a gente estava entrando na nossa É conversa. isso. Como eu falei, isso é um leque gigante, né? Coloração, na verdade, quem cria canário do reino, né? Canário belga, quem cria psitacídeo exótico, coloração é um mundo, assim, é um mundo gigantesco. E aí a gente pode, quando a gente fala desses animais, por exemplo, azulões que tem parte branca, é muito comum também o nosso baianinho, né, o capim baiano, ter partes amarelas. E isso é muito comum, curió com pena branca, todo mariscadinho de branco, sabiá, craúna. E isso pode ser um leque. Isso pode ser desde doença, e não é uma doença maligna, é um erro genético que acontece, e algumas partes não fixa melanina, por isso ele fica com algumas partes brancas do corpo. Melanina é um pigmento que dá coloração nas penas. Na verdade, tem eumelanina, felmelanina, e tem uma porrada de coisas para falar sobre isso, né? Mas pode ser esse errinho genético que não fixa a pigmentação. Pode ser doenças fisiológicas ligadas, por exemplo, a fígado, é um problema também comum. E pode ser uma mutação. E aí, quando é uma mutação de pena, que na verdade tudo isso é mutação, né? Todo erro genético também é uma mutação. Reputação. Mas quando a gente fala assim, como a gente conhece a mutação de pena, ela pode ser ainda hereditária, ou seja, ela pode passar para os filhotes, e ela pode não ser hereditária. E as hereditárias ainda podem ser dominantes e não dominantes, e ainda codominantes. Então tem um leque assim que é absurdo. E, por exemplo, algumas dessas mutações, quando elas não são dominantes, elas podem se perder. Quando elas são dominantes, elas passam. E ainda pode ser o seguinte,
E ainda pode ser que se eu pegar um animal desse, eu cruze, os filhotes dele saiam normais, mas eles são portadores. Porque ela só vai surgir quando cruzar com outro que tem o mesmo gene. Aí, no caso, se eu cruzar com um pai ou se eu cruzar com outra ave. Um exemplo bacana disso, quem gosta de trinca-ferro, tem aqueles trinca-ferro opalino do criador Butiá, né? Que é uns trinca-ferro lindo, assim. Espetacular. Eu tenho um macho daquele, né? Aqueles trinca-ferro opalino. Oh, já tô ligado, tá escondido aí, né? Abriu geral agora. Eu tenho um machinho daqueles trinca-ferro. E o primeiro animal que nasceu mutação, quando você cruzava ele nas fêmeas normais, os filhos dele não saíam daquela cor. Então foi preciso pegar as fêmeas, passar nos pais, depois pegar esses outros filhotes, passar em outros trinca-ferro, e aí sim conseguir fixar a mutação. E uma coisa como é que a gente sabe que isso às vezes não transmite? É porque se você pegar, por exemplo, é comum a gente ver na natureza algumas mutações também. E quando a gente entra em mutações naturais, a gente vai de lutino, feolutino, albinismo, luteísmo e uma porrada de nome feio aí que o pessoal bota. E que se fosse uma coisa que fosse transmitida e fixada facilmente, a gente iria ver muitos abacapins por aí amarelo, o que não ocorre, né? Então a maioria dessas mutações de pena, já deixando aqui um alerta, a maioria dessas mutações de pena, azulão com pena branca, pacapim com pena amarela, a maioria dessas mutações não passa para os filhotes. Não passa, fica com ele ali, é muito bonito, é um animal bacana, mas para quem reproduz muito, vale a pena você pegar, pega os filhotes dessa cruz e cruza em outro branco ou em outro amarelo. Aí você vê se transmite ou não. Ah, entendi. E o que tem crescido, né? Como a tua vivência, né? Tu é muito apaixonado por canário. Existem os canários mutações, né? Que eles estão vindo de forma bem intensa agora, né? Bem forte. E que as pessoas já estão fazendo uma seleção de cores, né? Nesses canários mutações, né? Isso? Na verdade, a seleção de canário mutação, né? Canário da terra mutação, ela já é um pouco mais antiga, só que antigamente o pessoal só selecionava a cor. Agora o pessoal está selecionando cor com fibra. Então, assim, a minha expectativa é que nos próximos 5 anos o boom de canário mutação com excelentes cantadas em roda seja gigantesco. Porque agora o pessoal, além de estar selecionando o bonito, está selecionando o bom, né? Então vai ficar o bom com o bonito na roda. E é verdade que o canário mutação é um cruzamento de canário da terra com canário do império? Não, isso aí a galera me pergunta demais, assim, né? Não, pô, eu não podia perder a oportunidade, né? Tem povo vendo a gente aí. A galera pergunta muito, assim, se é cruzamento com o canário do império. Não, não é. Nem nasce, na verdade, né? Isso é importante, né? A gente salientar que a questão do pássaro mutação, existem muitos pássaros que têm essa coloração, mas também, como você falou, existem pássaros que são problemas, são doenças que trazem isso também para os pássaros, mas são doenças agressivas, Vitor, ou não são doenças agressivas? Não. Essas doenças, geralmente, que envolvem a coloração, se não for uma doença ligada ao fígado, que acontece, mas se for apenas um erro genético na configuração da pigmentação da pena, isso é irrelevante e não vai trazer malefício nenhum para a ave, mas ele não transmite esse erro, né? Existe alguma característica de um pássaro? Quando a gente chega e a gente identifica um pássaro que tem uma coloração diferente ou é um pouco branco, existe alguma característica que a gente possa observar? Não, esse pássaro, ele não é todo branco, mas ele é uma mutação. Por exemplo, tem pessoas que falam que os pés, né? Então, normalmente, trazem na parte dos pés ou o bico. Existe alguma característica que a gente consiga identificar que aquilo ali é uma mutação de verdade, né? São poucas as mutações que elas pigmentam também outras partes. O albinismo é uma dessas mutações. Então, por exemplo, um animal todo branco,
que tem os olhos pretos, bico preto e unha preta, esse animal não é albino. Os albinos originais mesmo, ele vai ter a pigmentação em todas as suas partes. Ele vai ter os olhinhos mais claros, o bico mais claro, as perninhas mais claras, inclusive a pele por baixo da pena. O melanismo, que é uma outra mutação, que é ao contrário do albinismo, né? O albinismo é a retirada da pigmentação, né? A ausência da pigmentação. E o melanismo é a superpigmentação. Então o animal ele fica preto, em vez de ficar branco. E acontece a mesma coisa também. Ele vai pigmentar, vai ficar com os olhos mais escuros, o bico mais escuro, os pés mais escuros. Existe sempre um meio termo nisso, né? Na biologia a gente nunca tem, principalmente se a gente tratar com essas mutações, nunca é algo muito batido. Existe muito um gradiente entre todas essas mutações. E aí tem animais que eles podem transmitir essas mutações e que eles não pigmentam outra parte. A mutação opalino, em canário da terra, por exemplo, ela é muito fácil de conhecer porque ela pigmenta o bico. Ela pigmenta o bico. Só que, se você cruzar um opalino com canela, e for um opalino canela, ele não pigmenta o bico. Então, tipo assim, é um mundo. Cara, e assim, pelo que está dando para entender, é o seguinte: existe, claro, as mutações, e existem diversas formas de mutações. Né? Até o Davidson comentou aí que ele tem na casa dele um que tem o bico branco, um trinca-ferro, né? Que tem uma parte do bico branco, tem os pés brancos, né? E que, pelo jeito que ele botou aí, ele está achando que o passarinho dele é uma mutação e que vai transferir isso para a filhotada. Massa. Mas, pelo que eu estou entendendo, por mais que você tenha um pássaro com características diferentes dentro do aspecto de mutação, né? Você só vai saber, de fato, se ele transmite, se você reproduzir ele. Exatamente. Quando é uma coisa já fixa, né? Por exemplo, as mutações de canário da terra, a gente sabe já que elas transmitem. Isso. Então, porque é uma coisa que já foi... O primeiro canário canela que surgiu, alguém foi lá, cruzou e viu que ele transmitia. O primeiro canário opalino, algumas mutações elas surgiram em ambiente nativo, né? E outras surgiram em cativeiro, né? Mas algumas mutações a gente sabe que transmitem. Por exemplo, a sabiá. A sabiá laranjeira, eu tô com um amigo agora que ele tinha um casal branco, tirava filhote, só nascia comum os filhotes, não passava. Aí ele pegou uma outra sabiá canela. Na verdade, ele chama de champanhe, a sabiá, porque parece um champanhe mesmo a cor dela. Ele cruzou essa sabiá ele era um macho, essa mutação canela, cruzou com uma fêmea branca e nasceu os filhotes comuns. Laranjeira, tudo laranjeira. Tudo laranjeira. Aí ele pegou os filhos desse cruzamento e cruzou com outro branco do casal que ele tinha, que não nascia branco, com outro. Acabou de tirar os primeiros filhotes de sabiás nascidos em cativeiro, que eu tenho conhecimento, mutação. Mas assim, depois de fazer toda essa jogada com os animais, né? Cara, e outra coisa, né? Isso é um exemplo. Inclusive, ele me deve um casal. Fica a dica, mais uma dica, eu espero que ele esteja assistindo. Então, é um exemplo, né, de perseverança. De não achar... O meu casal aqui não está transferindo genes, eles são mutação, mas não transfere. Então, deixa para lá, não vou querer mais não. Não, ele tentou mais uma vez e aí ele conseguiu o resultado, né? Exato. Isso aí é de fundamental importância também, isso aí. Vitor, eu gostaria de saber o seguinte. Tem muita gente que fala de CRO, sei não sei o quê, é um monte de coisa que o povo fala. E aí eu disse, não, eu vou aproveitar a oportunidade para a gente conhecer um pouco do que é isso aí, né? Quando as pessoas falam de CRO, é o que isso aí? Na verdade, o CRO é como se fosse um certificado de origem daquele animal, né? Quando a gente fala de CRO, a gente está falando do certificado de origem daquele animal. E só que a gente passou a adotar CRO como a árvore genealógica do animal, né? É onde contém todos os registros, né? Dos pais, dos avós, dos bisavós e assim sucessivamente. E é uma coisa que a turma que virou moda agora, na verdade, na criação, né? CRO,
Hoje em dia até brinco com o pessoal do grupo de Canário da Terra, aí se não tiver CRO não tem nada. Mas que, na verdade, CRO ele serve mais para a gente se guiar, né? Por exemplo, se você quer fazer uma seleção genética, você pode pular. Na seleção genética, você pode começar do zero, fazer todos os testes do princípio e criar sua linhagem, ou você pode pular algumas etapas e pegar de pessoas que já têm uma linhagem já trabalhada. E o CRO serve para isso, porque eu consigo mapear resultados daquele criadouro, daquela linhagem, dentro do CRO. Por exemplo, se eu sei quem é o avô, eu consigo mapear quais outros filhos daquele avô que são irmãos do pai, né? Quem são os irmãos do pai que deu roda, que finalizou bem? Quais são os irmãos da mãe desse canário que deu bem? Quem foi o bisavô? Quantos cantos o bisavô deu na roda? Então, o CRO ele é um indicativo muito bom para pular algumas etapas iniciais na formação do plantel, né? É Massa. extremamente importante. Show de bola, show de bola. Eu vou querer saber um pouco, né, para trazer um pouco aqui para a galera, sobre a questão da genotipagem, né, que tem muitos criatórios que estão fazendo, né, esse processo, né, como é que funciona. Mas antes, tu já ouviu falar sobre Eu vi o pessoal falando aí, por esse nome. Se ele puder explicar o que talvez... Ele fala assim, em aves que sai metade e metade. É o quê? Assim, metade branca? São as aves que a gente chama de quimera, né? Que é metade de uma cor, metade de outra. Ah, deve ser isso. Se for isso aí, cadê o rapaz que perguntou? É isso mesmo? Ele confirmar aí. É Raul Zanetti que perguntou. Se ele estiver aí assistindo, ele dá uma alinhada aí. Vai, mas vamos falar sobre isso aí. Que são os animais quimera, né? Isso acontece, na verdade, isso não é um erro genético, isso é um erro embrionário. E existe a quimera para ser tanto por sexo, né? Que pode ser metade fêmea e metade macho, e pode existir de cor também. Então, isso é, na verdade, um erro embrionário. É quando eu tenho dois óvulos, duas fecundações ali que acabaram se sobrepondo. Então, nasce de um lado uma cor, nasce do outro lado uma cor, porque era como se ele fosse dois indivíduos. Isso pode acontecer com sexo, isso pode acontecer com cor. Quando acontece com cor, e o animal nasce macho, ele reproduz normalmente. Mas os filhotes não nascem desse jeito. Isso é importante lembrar que os filhotes desses animais que é dividido no meio, eles não nascem desse jeito, porque isso não passa. Mas quando é metade fêmea e metade macho, eles não reproduzem, né? Fica só um animal bonito ali para ter em casa. Ah, certo. E vamos falar um pouco, acredito que se não for esclarecedor aí, Zanetti, aí você pergunta aí que a gente vai tentando alinhar aqui devagar, tá? Daqui a pouco a gente vai abrir geral aí para o pessoal. Mas vamos só dar uma faladinha sobre a questão da genotipagem, né? Como é que os criatórios têm feito isso, né? Esse banco de sangue, como é que funciona esse processo, para ficar claro aqui para o pessoal? Genotipagem, inclusive, eu não sei se o amigo Alex de Nando, eu acho que ele disse que ia assistir, não sei se ele está assistindo, a gente conversou um pouquinho recentemente, que estavam sendo passados aí nos grupos de WhatsApp, similaridade genética, né, entre os bicudos. O pessoal passou aí no WhatsApp um bocado de coisa. Veja, genotipagem é basicamente um exame de DNA de pai e mãe. Genotipagem, como é feita, ele não serve para saber se o bicho é bom porque é parecido com o outro. Por que ele não serve? O primeiro passo é, como eu disse, a gente não sabe os genes que dão fibra, que não é 1, não é 2, não é 15, é um conjunto de genes do genoma da ave. E o segundo é que quando vai fazer essa genotipagem, a gente usa poucos genes, no máximo, vou falar os nomes aqui técnicos, mas já explico o que é. No máximo a gente usa ND2, COI ou CO3, que são nomes de alguns genes que eles me indicam se aquele animal é filho ou não
do pai. São esses genes mais os genes ligados ao pai, né? Por exemplo, a gente sabe hoje, na verdade já foi quebrado isso, mas o que a gente aprende na escola ainda é que as mitocôndrias nas pessoas só são passadas pela mãe. Então, por exemplo, se eu pegar um gene da minha mitocôndria e comparar com o gene da mitocôndria do meu pai, não vai dar semelhante. Então, teria que comparar com o da minha mãe. Então, são esses genezinhos específicos para saber se é pai realmente, se é mãe realmente, mas que ele não garante que essa similaridade entre esses genes seja promissor da fibra, seja promissor de ser um animal bom. Por exemplo, hoje em dia, como a consanguinidade em alguns criatórios está bem alta, eu tenho certeza que se você pegar um bicudo de um criador em São Paulo e um bicudo do criador aqui em Recife, eles vão dar uma certa similaridade genética, porque lá atrás vieram de um mesmo descendente. Então, assim, essa similaridade genética que o pessoal compartilhou no Instagram e no Facebook, no WhatsApp, eles não são... essa similaridade genética não indica que aquele animal, por ser similar ao outro, ele é tão bom quanto aquele outro. Lembra quando a gente falou no começo que a fibra, além da genética, a gente não sabe quais são os genes que dá essa fibra, ainda passa toda a questão da alimentação, manejo e por aí vai. Isso. E assim, isso tem sido, né, de grande importância para muitos criadores, né? Eles estão fazendo questão, né, de introduzir esse tipo de procedimento nos criadores para dar mais segurança, né, os criadores comerciais, para dar segurança ao cliente, né, dentro desse aspecto aí de filhotada. Porque é aquela coisa, quando eu faço uma genotipagem, quando eu recebo um animal com a genotipagem, é uma segurança, uma confiabilidade, na verdade, que eu tenho no criador, que aquele animal é filho realmente do animal que eu quero. Certo? Porque aí as chances dos genes e da qualidade daquele animal ser transmitida para o filho realmente é maior do que se ele não fosse filho daquele animal. Então, como eu estou trabalhando em cima da genética daquelas características daquele animal, a genotipagem me diz, ele realmente é filho daquele animal. Então, ótimo. Mas não significa, como a gente já comentou, que por ser filho e por existir uma similaridade genética, ele vai ser bom como o pai. Isso aí não existe. Massa, foi muito, muito claro aqui pra gente isso aí. Existem algumas incertezas. Muitas. Na verdade, quando a gente fala de genética, talvez a gente tenha, não de genética como um todo, né, mas de genética na criação, principalmente pra gente, a gente tem mais incertezas do que certeza, né? Uma certeza que eu posso garantir... Vitor, olha, tu vai falar desse jeito, a galera que tá assistindo desde o começo vai dizer, meu irmão, tudo que esse cara falou então não serviu pra nada. Vai. Uma coisa que eu posso garantir é que um animal só transmite aquilo que ele possui. Existe ainda também aqueles que possuem e não mostram, né? Esses é mais difícil de a gente saber se possui mesmo, porque a gente não sabe, não tá vendo. Mas o animal ele não transmite aquilo que ele não possui. Se ele não possui velocidade e ele não tem aquele gene de velocidade, os filhos dele não vão ter gene de velocidade. Os filhos dele não vão ser velozes. É a mesma coisa se você achar que vai cruzar um azulão azul com azul que nunca carregou o gene branco e vai nascer um filhote verde. Não vai. Então ele só transmite aquilo que ele possui. Se ele tiver os genes branco, ele pode ser azul, mas o gene branco está lá, os filhotes dele podem nascer branco. Se ele não tiver aqueles genes, não vai transmitir nunca. Isso é uma certeza que eu garanto. Se algum animal transmitir algo que não possui, pode bater aqui no meu criatório, levar a criação toda. E levar meu diploma. Isso é certeza. Ouvi um amigo falando aí, sorte, não é sorte, é probabilidade, como eu digo, né? Não é sorte, é probabilidade. Então o animal, se ele possuir aqueles genes, ele tem a probabilidade de transmitir aqueles genes. Se ele não possuir, ele não vai transmitir nunca, a probabilidade é zero. Então, quando a gente fala dessa questão das incertezas, por exemplo, como eu vim batendo aqui, a gente não sabe quais
são os genes que dá característica de fibra. Não sabe, eu conversei uma vez aí com o Bruno Câmara, uma das buscas que eu pretendo no futuro, conversei com o Alex Dinano também, não sei se ele está por aí na live, que é uma das coisas que eu procuro identificar quais são esses genes. Porque se você identifica quais são os genes da fibra, é porque assim, você pega o genoma completo de uma ave e eu consigo achar todos os pontos que diferem de uma para outra. Então, se eu tenho 100 genomas de animais muito bons em fibra e eu tenho 100 genomas de animais que não são bons em fibra, e eu acho a diferença dos genes. Olha o Alex Dinando aí, abraço, meu amigo. E eu acho a diferença que uns genes que existem em todos os animais que têm fibra e uns genes que esse genes não está presente em nenhum dos animais que não tem fibra, então provavelmente esse genes que está presente em todos esses que têm fibra é um candidato de ser genes que promove a fibra. Então imagina, eu sabendo disso, isso aí gasto os 200 mil reais só para fazer esses genes. Então, se eu tenho isso em mãos, eu tenho esses genes, o que é que eu posso fazer? Eu posso ir no meu criatório, mapear todos os meus indivíduos e saber quem daqueles indivíduos tem esses genes. Quem não tiver, não serve para reprodução. Quem tiver, eu mantenho, porque a probabilidade de transmitir para o filhote vai aumentar. Se eu tiver pai e mãe com aqueles genes de fibra. Isso é uma coisa assim que a gente está longe disso ainda, mas eu acredito que no futuro aí de uns próximos 10 anos a criação vai estar num nível muito parecido a esse. Massa. Show de bola. Vitor, vamos abrir para as perguntas? Vamos aí, o pessoal quer me massacrar aí. Gente, agora é aquela hora que a gente tava conversando antes dele chegar, tá ligado? Pessoal, se vocês tiverem algumas perguntas aí, algumas dúvidas, tá? Se quiserem fazer algum comentário, fica à vontade, tá? Eu sempre reservo esse espaço aqui para a gente poder trocar informações, trocar conhecimento, tá? Que isso possa ser uma via de mão dupla, que possa agregar tanto para a gente quanto para vocês, tá? É importante isso aí. Então, deixa eu ver aqui. Ó, o Criatório Boa Sorte disse que filho de campeão realmente nem sempre é campeão, é verdade. A gente conversou sobre isso. Na verdade, eu acho que nem sempre não. Acho que a maioria das vezes não. Cara, tem aqui, ó, outra pessoa fez um comentário aqui. Em relação à alimentação, a alimentação tem alguma coisa a ver com genética? Não, em teoria não. A relação que existe à alimentação e genética é a questão evolutiva do animal, né? Cada espécie ela precisa de uma alimentação específica. Mas, assim, a questão nutricional é como um atleta, a gente humano, né? A questão nutricional é fundamental para um alto desempenho em roda e para um bem-estar dentro do criatório, né? Então, assim, meu conselho é sempre dar o melhor de alimentação que você puder dar. Certo. Ó, Tiago, lá do Criatório Kamikaze do Rio de Janeiro, ele falou, ó, o que é que vocês acham aí sobre a questão de proibição de pássaros de mutações, né? Nas rodas, né? Como é que tu enxerga esse processo? Isso é uma coisa um pouco polêmica, né? Nas outras modalidades. Em Canário da Terra, a mutação é permitida, né? A partir do momento que ele tem aquele cravozinho na cabeça, indicando que é macho, pode qualquer mutação na roda. Nas outras modalidades, o pessoal tem um certo preconceito com mutação. Para mim, a minha opinião, eu crio canário, crio azulão e crio bico torto, né? Exótico. Eu vou me aventurar em coleiro a partir de 2021, mas é uma coisa que eu não domino as rodas de coleiro. Inclusive, a live do Beto vai ser fantástica, porque para mim é o melhor chefe de roda do Brasil. Já deixo aqui a live para quem puder assistir. É o melhor chefe de roda do Brasil, sem dúvida. Olha que eu fui em torneio em Rio, São Paulo, Brasília. Beto dá pau em todo mundo, assim, sem coisa. Mas,
voltando, na minha opinião, não há diferença no reconhecimento entre os animais se ele é mutação ou não. Se você botar um trinca-ferro mutação na roda, o trinca-ferro que está do lado, ele vai reconhecer que é um trinca-ferro. Pode haver uma diferença no desempenho daquele animal que está na roda. Aí eu não posso falar porque não seria uma coisa biológica da espécie, seria uma coisa individual de cada animal. Mas que as espécies se reconhecem, independente da mutação, elas vão se reconhecer. Agora, individualmente, pode ter animal que ele não cante do lado de uma mutação. Pode ter animal que cante mais de um lado de uma mutação. Mas, biologicamente, eles vão se reconhecer como espécie. Mas é uma coisa muito... Pode falar. Em relação a isso... Vai, fala. Sim, fala. É uma coisa muito polêmica, que aí tem que ser discutido com toda a comunidade daquela espécie, né? Como eu falei, em Canário da Terra isso é permitido, mas biologicamente não existe impedimento nenhum. Seria uma questão individual do animal render ou não do lado de uma ave mutação. Quando tu fala na questão do canário da terra, né, me remeteu agora a uma reflexão seguinte. Existem espécies que ela reconhecem a fêmea ou o macho, tá? O macho reconhece a fêmea pela cor. Feito o azulão, a cor do azulão é marronzinha, a fêmea do curió é marronzinha, né? O canário da terra, a fêmea não craveia, né? Então, por isso que só é permitido as mutações que tiverem cravos, né, assim, no canário da terra. Então, massa. Então, já está sendo claro que, como é aquela espécie, só reconhece o macho se tiver cravo, os machos, mutações que não tem cravo, não entram na roda, não é assim? Então, essa questão... Vá, termina que eu falo. Me remeteu à questão do trinca-ferro, né? O trinca-ferro, ele não reconhece a fêmea propriamente pela cor. Né? Então, eu acredito que, de repente, tivesse mutação na roda. Eu nunca parei para discutir sobre isso, entendeu, Vitor? Essa questão do cravo em canário da terra é uma coisa muito polêmica também, né? Tudo é polêmico nesse mundo. Por quê? Porque isso de o macho só reconhece a fêmea pelo cravo, isso tem 1 milhão de exceções e, na verdade, isso não é regra. Certo? Se a gente for para as subespécies valida, venezuelana, os canários do Peru, da Venezuela, do Equador, as fêmeas desses animais, as fêmeas dessas subespécies, têm cravos maiores do que os nossos machos de canário da terra aqui do Brasil. Certo? E o que acontece? Alguns machos, eles, em princípio, eles pensam que é um macho. Mas a maioria consegue reconhecer. Assim, é muito comum ver criador pintar o cravo de algumas fêmeas, mas na natureza você vê fêmeas e macho, a fêmea com cravo e os machos lá copulando normalmente. Assim como algumas subespécies, alguns animais, alguns canários encontrados no Brasil, lá na região sul, que é a subespécie Pelzine, os machos não possuem cravo. Então, olha aí, tá vendo? A gente até já encontra... É por isso que tem muitos canários machos que não apresentam cravo, possivelmente carregando esses genes dessa subespécie ali do sul. Ah, massa. E quanto ao azulão, assim, azulão é a segunda espécie que eu mais crio. Tirei filhote durante ano, tirei recentemente. E eu, por exemplo, eu tenho uma fêmea aqui que ela deve ter uns 20% azul. Uns 20% azul. E eu nunca tive problema de macho rejeitar ela. Assim como, se você pegar um macho pardo cantando na cara de um azul, eu duvido que o azul vai achar que é uma fêmea e vai ficar cortejando. Ele vai partir para cima para brigar. Então, assim, o pessoal que estuda comportamento, existe um grupo de aves que usam danças, né, para atrair a fêmea, que são os priprídeos e as cotingídeos, as aves do paraíso também. E a gente já sabe que além da cor,
As fêmeas conseguem, e os machos conseguem também, né, mais as fêmeas, mas distinguir individualmente cada indivíduo. Então, além de saber que é um macho, ela sabe qual macho é. Além de saber que é fêmea, ela sabe qual fêmea é. Então, possivelmente, existem muitas outros sinais que a gente não consegue enxergar ainda, que os animais se comunicam, eles sabem que é fêmea ou que é macho, sem necessariamente ser exclusivamente pela cor. Muito bom, muito bom. Show de bola demais. Herman fez uma pergunta. As mutações alequins são transmitidas? Olha, se eu falar aqui sobre Rosella, Red Rump e outros psitacídeos, eu vou dizer que sim, transmitido tranquilamente. Eu tenho uma dúvida, realmente assim, eu vi poucos. Eu tenho dúvida que os alecrins em Canário da Terra sejam realmente uma mutação. Ou se for uma mutação, ela muito provavelmente é uma mutação recessiva e que surge assim muito esporadicamente. Eu não vi ninguém trabalhando em cima dessa mutação. Entendeu? Eu vi poucos animais, eu tive um que era meio alecrim assim na cabeça, a parte da cabeça e um pouco das costas, mas nenhum dos filhos dele nasceu desse jeito. Já quando a gente passa para os psitacídeos, eu tenho Red Rump aqui, né? Eu tenho Cacarique e Rosella, e tenho Red Rump e Alecrim, e os filhotes saem tudo Alecrim. Olha aí, tá vendo? Isso aí é intrigante, viu? É intrigante. Olha, o Criatório Boa Sorte fala o seguinte, ó, se você compartilha da mesma ideia que ele, né? E filho de campeão nem sempre é campeão, massa, a gente já falou sobre isso. E pode ser um excelente raçador. Isso o que ele está querendo dizer é o seguinte: o pai é campeão, o filho, meu Deus, nasceu que não sabe nem jogar bola. Mas o neto, ele pode vir como um bom campeão? Cara, isso é muito complexo, assim, por quê? Porque como é que você vai dizer que o filho não é campeão? É botando em roda. Pode acontecer, e na verdade acontece várias vezes, do manejo daquele animal. Aquele animal ele tem todas as características de fibra, mas ele foi estragado, que a gente chama estava na mão de um criador, mão de ferro. Ele não manejou aquele passarinho, ele não deu a boa alimentação àquele passarinho, ele não tratou aquele passarinho bem, e aquele passarinho nunca rendeu em roda. Eu tendo a não usar esse animal para criação. Mas, se o histórico dele foi esse, de que foi as condições que não deixou ele se tornar um campeão, pode ser sim que os netos dele sejam campeões, porque ele tinha aquele gene de fibra, mas só passou na mão de criador ruim que não deixou esse gene ser mostrado. Acontece, eu já vi casos, mas aí sim é uma questão de atirar no escuro. Porque como você não consegue saber se aquele animal tem os genes porque ele não demonstrou em roda, você vai arriscar ele ter sido manejado de forma errada e ele ter os genes, ou realmente ele ser ruim. E se ele for ruim de verdade, que aí você não consegue distinguir se o animal é ruim de verdade ou se o animal é ruim porque foi estragado durante o manejo. Mas se ele for ruim de verdade, ele não vai passar os genes. Quando tu fala desse jeito, né, e aí termina a gente trazendo muita reflexão do que tem acontecido, né, onde as pessoas falam, porque é neto do fulaninho, é bisneto do fulaninho, né, o cara e não sei o que e tal, aquele processo todo. Porém, a gente precisa identificar o seguinte, que os genes nem sempre é passado pelo pai, que foi campeão na roda. O filhote ele pode vir com uma porcentagem maior dos genes da mãe. Por consequência, o neto pode agregar ainda mais da mãe e pode diminuir ainda mais do pouquinho que tinha do pai. O bisneto pode não vir mais com nada do pai, porque já foi pouco. É por isso que é importante você não pegar um animal, por exemplo, um canário de 200 cantos,
O criador que dizer que não vai reproduzir com um animal de 200 cantos, ele está mentindo, certo? Todo mundo quer um animal de 200 cantos para reproduzir na sua casa. Se quem quiser me dar Barão, John Jones, o Rodrigo, quiser me dar esses canários, pode me dar, que eu aceito com todo agrado. Quem dizer que não vai reproduzir um animal desse é mentira. Então, assim, é por isso que é importante você... Aí é que está a importância do CRO, tá entendendo? Por quê? Porque eu vou selecionar, tá, o pai deu 200 cantos, mas quem é o avô por parte da mãe? Será que deu boas cantadas também? Ou essa fêmea que surgiu do nada? Quem é o bisavô por parte da mãe? Será que ele foi um bom passarinho? Por isso que é bom, o CRO serve muito bem para isso, para você mapear onde estão os resultados bons em toda aquela árvore genealógica daquele animal. E não só o pai. Às vezes acontece do pai ser um passarinho de 100 cantos e a mãe ser filha de um passarinho de 200. E esse passarinho aqui, filho de um canário de 100 cantos, ele pode vir ali a dar 200 porque ele trouxe os genes do avô pela mãe. Por isso que é importante dar a atenção igual, tanto ao pai quanto à mãe, e olhar o CRO e mapear essas características dentro do CRO. Massa. Tem o Davidson do Criatório Relâmpago, ele fez um posicionamento aqui. Falou, ó, eu tenho muitas fêmeas de trinca, umas muito valentes e outras mais calmas. Porém, ele conseguiu diminuir 90% dessas características, deixando elas se vendo. Né? Depois da criação, elas se vendo. Eu acredito que isso ele não diminuiu essa característica. Elas apenas se acostumaram de estar naquele mesmo ambiente, com as mesmas fêmeas, né? Entrando naquele processo de muda, né? Após a criação. Eu acredito que seja isso, mas quando se trata de genética, né? Eu acho que a genética da agressividade ainda continua lá, porque está no sangue, né? Eu não sei se eu estou errado. Exato. Eu vou só responder aqui porque eu acabei passando aqui. Alguém disse aqui que genética, que os filhotes são 75% da mãe. Isso não é. Não tem como ser. Aí alguém falou aqui que é 50% de cada lado. É 50% de cada lado a divisão dos genes. Ou seja, eu tenho uma quantidade de genes que vem da mãe e uma quantidade de genes que vem do pai. Agora, quais são os genes que vêm ali é totalmente aleatório. Vamos supor aqui, para tentar ficar um pouco mais claro, vamos supor que sejam 10 genes, 10, que sejam responsáveis pela fibra. E esses 10 genes que são responsáveis pela fibra, eu vou ter esses mesmos 10 genes vindo da mãe, esses mesmos 10 genes vindo do pai. Só que como é aleatória a divisão, pode ser que da mãe venha só 2. Os outros 8 venham do pai. Ou pode ver que dos 10 genes venham 5 da mãe e 5 do pai, 50% 50%. Mas pode vir 3 da mãe e 7 do pai. Porque a divisão genética ela é aleatória. A quantidade em número absoluto é 50% para cada lado. Agora, quais genes dominam sobre o outro é totalmente aleatório. Ah, certo, ótimo. E essa questão de Davidson aí, isso foi mexida, não é genética, né? E as fêmeas se acalmarem uma com as outras, né? Aqui em casa, tudo, assim, eu falo, eu vou gravar um vídeo depois, eu falo, a galera acha que eu tô mentindo. Mas aqui em casa, meus passarinhos de roda mudam tudo junto. Meus canários de roda, galador, fêmea, tudo junto. Por quê? Porque nessa época de muda, na época de muda, na natureza acontece isso. Os animais eles estão com um nível hormonal mais baixo. Eles estão com um nível hormonal mais baixo e eles, consequentemente, ficam menos agressivos. Porque um dos starts da agressividade é hormônio. Com o hormônio bem baixo, os animais ficam mais sociáveis. E isso é uma característica evolutiva desses animais. Por quê? Porque nessa época de troca de pena, eles ficam mais sociáveis porque na natureza eles se juntam para diminuir o risco de predação. Então, realmente, eles ficam mais sociáveis nessa época
Mas certamente, se você pegar na época de reprodução, se você separar eles, tudinho suspendeu a ordem. Se você botar, eles vão se matar de cacete ali, certamente. Entendi. Ó, o Bruno Câmara fez um posicionamento aqui. Vê se tu Só entende. Ele respondendo aqui, falou, deixa eu responder só vai, aqui o Vitor Placas. responde. É tudo junto, sim. Eu boto tudo no mesmo gaiolão. Um gaiolão só com fêmea e um gaiolão só com macho. Primeiro eu deixo eles se verem, eles esfriam. Quando começa a muda, eu boto tudo junto. Pronto. Ele falou o seguinte, ó, dentro de uma razoabilidade, né, qual proporção deve ser considerada boa em relação à produção de filhotes? De 100 nascidos, quantos indivíduos devem ser bons para considerarmos um bom número? Eu não entendi muito bem o que ele quis falar. Eu acho que eu entendi porque eu conversei com o Bruno a respeito disso. É como você mapear os resultados de um animal, né, de um pássaro raçador. Por exemplo, eu tenho um determinado trinca-ferro e eu tiro 10 filhotes dele. Desses 10, 7 dão acima de 150 canto. Então aí eu tenho 70% dos filhos desse trinca-ferro dando 150 canto. Se eu tenho um outro trinca-ferro e eu tiro 100 filhotes dele e 10 dá acima de 150 cantos, veja, um deu 7 filhos, o outro deu 10, mas a proporção é um mundo de distância. Um foi 70% dos animais deram 150 cantos, o outro só foi 10%. Então, certamente, eu iria pegar um desse filho desse trinca que deu 70% de resultado. Isso é uma coisa porque, assim, tem muitos criadores que eles tiram 1000 filhotes numa temporada. 500, 200, sei lá. E você pega e tem 5, 6, 10 passarinhos desses 500 que deu excelente. Ótimo, é bom. Mas se você aí pega um criador que tira 30 filhotes no ano, desses 30, 9 saiu bom. Então, esses 30, proporcionalmente, esse criador que tirou 30, ele proporcionalmente tem um resultado muito melhor do que esse que tirou 1000 e deu 10 filhotes muito bons. Então, assim, é uma coisa importante de você mensurar isso. Por quê? Porque ele fala, é como se ele desse uma certeza, não uma certeza, ele aumenta a probabilidade daquele pai, daqueles passarinhos, transmitir o raçador que a gente tanto procura, né? Porque se 70% dos filhotes dele saiu bom, o outro, mesmo que em número absoluto foi maior, mas foi 10%, eu prefiro pegar desse que foi 70%, porque a probabilidade dele é muito maior. Entendi. Ótimo, show de bola. Vitor, a gente já está se encaminhando para o final. Tem mais alguma pergunta que você gostaria de, você viu aí, gostaria de responder? É que eu não fico olhando só quando surge, assim. Certo. Mas quem tiver pergunta pode fazer aí, galera. Deixa eu ver aqui, uma pessoa perguntou. Uma coisa que eu queria deixar claro, que é muito importante, é que assim, eu não sou dono da verdade absoluta, ninguém é, né? O que eu trago aqui é a experiência que eu tenho nasci criando aves e sou registrado no IBAMA desde 2010, é quando eu comecei a reproduzir em casa, e tenho toda a experiência que eu adquiri estudando tecnicamente, mas não sou dono da verdade e estou aberto a discordâncias, a gente conversar. Quem tiver argumentos melhores para dizer que eu estou errado, estou totalmente aberto para mudar o pensamento, né? Eu acho que a ciência e a evolução da sociedade se dá a partir disso. Então, deixo aí meu Instagram, eu estou pelo Instagram do Criatório, né? Apesar de não ter muito conteúdo, eu estou com um programa para, a partir de agosto, estar produzindo conteúdo semanalmente no Instagram do Criatório, falando sobre manejo, mostrar como eu faço. E estou aberto a diálogo, quem quiser conversar pode puxar aí. Todo mundo aqui, os criadores de canário aqui, todo mundo tem meu nome, meu número do telefone, pode me ligar, falar. Para falar de passarinho eu estou sempre disponível. Ótimo, dessa vez sem coronavírus. Cara, Vitor, eu gostaria de agradecer, né? A gente vai encerrar.
Gostaria de agradecer a tua presença, gostaria de agradecer a tua disponibilidade de estar aqui no Papo do Passarinheiro. Né? Para a gente é de motivo de muita alegria poder compartilhar. Eu sempre que convido as pessoas é porque eu sei o quanto que aquela pessoa é envolvida com a reprodução em ambiente doméstico, o quanto que aquela pessoa é envolvida em compartilhar o conhecimento, compartilhar as experiências, porque é disso que as pessoas precisam entender, que quanto mais você compartilha, mais você cresce, mais você faz com que assim, porque é incrível quando passa na cabeça das pessoas o seguinte: eu sou apaixonado por trinca-ferro, né? Apaixonado por trinca-ferro, porque o trinca-ferro já tem desde 2013 que eu crio o trinca-ferro. Então, não é tanto tempo, mas foi a espécie que eu crio há mais tempo. Então, a partir do momento que eu não compartilho o conhecimento sobre aquela espécie, já está mostrando que eu não sou apaixonado por aquela espécie, porque eu não quero que aquele que cria aquela espécie tenha um bom resultado e que proporcione o melhor para aquela espécie. Tu entende? Então, Exatamente. assim, muito obrigado por você ter vindo. Fico muito feliz, né, pela conversa. As pessoas gostaram muito, foram muitos compartilhamentos, né? Foi uma excelente live, um excelente bate-papo. Né? Eu peço até desculpa, né? O primeiro momento eu não consegui salvar. Eu acho que minha internet deu algum bug aqui. Mas esse segundo momento, nem que eu vá para casa do vizinho, eu vou salvar, tá certo? Para deixar depois o compartilhamento das informações, que foi muito sucesso o segundo momento. Tá? Mas muito obrigado, tá certo, Vitor? Eu que agradeço, André. Peço desculpa a você e a todos que me esperou lá na live de algumas semanas atrás, né? Infelizmente, eu realmente estava impossibilitado de ter essa conversa, eu não conseguia nem ficar na frente do celular. O coronavírus aí me pegou valendo. Mas, como eu falei, estou aberto a dialogar com todo mundo. Quando essa pandemia passar, todo mundo me encontra todos os sábados na OP, eu estou sempre lá. Adoro estar lá, falando sobre passarinho com os amigos. Estou disponível para quem quiser conversar, pode mandar mensagem, me ligar. E estou disponível também para passar conhecimento para quem tiver interessado. Show de bola, Vitor. Muito obrigado, tá certo? E a gente vai se falando. Um Tchau, abraço, tchau. Um Vitor. abraço. Um abraço a todo Tchau. mundo, pessoal. Valeu. Gente, que conversa show! Muito massa a nossa conversa de hoje. Muito show, muito show. Fiquei muito feliz com a conversa de hoje. Né? O Vitor é uma pessoa altamente acessível. Vocês perceberam o quanto ele é acessível, o quanto que ele traz com muita grandeza, com muito conhecimento, né? Essa passada da informação, com muita apropriação, né? Sobre o assunto, propriedade sobre o assunto. Isso aí é muito importante, né? Não? Isso enriquece muita gente quanto criador. Eu gostaria agora de convidar